Bom, primeiramente queria agradecer o convite, dar bom dia, boa tarde quase, né, para quem está aqui presente. Como já foi apresentado, né, meu nome é Denis, eu sou professor de Comunicação e Jornalismo da USP. E também, além da minha carreira acadêmica, como professor, pesquisador, né, sou jornalista formado, toda a minha vida é uspiana, né, graduação, mestrado e doutorado. Mas, além disso, eu sou também militante, me coloco como militante do movimento negro, né, coloco nessa condição, no qual articulo tanto os meus estudos, né, teóricos, acadêmicos, como também meu ativismo. Boa parte do que eu vou trazer aqui, né, como contribuição para essa conversa nossa, é produto tanto das minhas pesquisas, meus estudos, como também da minha experiência como militante, como ativista. Eu faço parte de uma organização chamada Rede Quilombação, que é uma entidade que foi formada na USP, inclusive, né, com alunos, estudantes de graduação, de pós e outros colegas que, naquele momento, né, 10 anos atrás, lutávamos pelas cotas raciais na USP. Então, foi há 10 anos que nós criamos essa Rede Quilombação, né, faz 10 anos agora, né, em dezembro, num evento que a gente está homenageando o professor Clóvis Moura. E também, né, na Universidade de São Paulo, atualmente, eu faço parte, né, das bancas de autoidentificação das cotas raciais. Estou na presidência dessa banca. Tivemos um trabalho bem intenso esse ano, foi bem interessante, né, ficar mais um ano nisso, fui eleito pela categoria docente, e é nessa condição então, que eu também quero trazer minha fala aqui. Bom, eu recentemente lancei um livro, né, recentemente não, 2 anos, né, um livro chamado Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica. É um conceito que foi popularizado pelo professor Silvio Almeida, ministro Silvio Almeida agora, né, no livro dele chamado Racismo Estrutural. Esse conceito, embora, né, tenha ficado mais popular, disseminado com essa obra do Silvio Almeida, já é um conceito não tão novo, né, já aparece em textos da Lélia Gonzalez, nos anos 80, 70, né, do Carlos Rasenbalg, também alguns textos do Partido Panteras Negras, Black Panthers Party, né, nos Estados Unidos. E a ideia, né, a base desse conceito é que o racismo, embora o primeiro contato que nós temos, do ponto de vista empírico, é um contato comportamental, então uma pessoa pratica um ato preconceituoso, racista, discriminatório, né, então esse primeiro momento, né, objetivo que você tem contato com o racismo. Só que a ideia de racismo estrutural é que nós transcendamos, né, essa visão mais, essa experiência mais imediata, né, mais concreta, para pensar o que sustenta esse tipo de comportamento. Tá? Porque, veja, quando a gente fica preso apenas a uma dimensão comportamental do racismo, né, a gente corre o risco de entender essa atitude preconceituosa racista como uma deformação de comportamentos, né, com um problema comportamental, um problema psicológico, e não é só isso. Né? Claro, isso pode acontecer, mas não é só isso. Eu chamo a atenção, inclusive, vocês já perceberam já, que toda vez que se depara com um ato racista, se denuncia, a primeira reação da pessoa que cometeu o ato racista é dizer que ela é doente, tem problema psicológico, não era bem isso, você entendeu errado. É muito interessante isso. Né? Então, o comportamental ele abre até uma chave, né, um campo aí significativo para a pessoa se defender. Né? Então, você passa pano, não é bem assim, não foi bem isso, é fora do contexto. Né? Sempre esse tipo de argumentação é levado em consideração. Né? Então, é muito interessante isso. Né? Então, por essa razão, veja, e evidente, né, o racismo comportamental, você pode, né, se for só comportamental, seria muito mais fácil combatê-lo, né, pelas leis, por um problema educativo, por uma questão mais, né, se for problema mental, aí, né, de formativo, enfim. Né, então, a questão não é só essa, tá? Embora possa acontecer, mas não é só essa, né, infelizmente. Né. Uma outra instância que o racismo acontece, que alguns autores, algumas intelectuais, né, falam, é o racismo institucional. E essa discussão do racismo institucional ela é muito interessante no Brasil, porque ela cresceu bastante quando nós tivemos aí, o avanço das políticas públicas de ação afirmativa, tá, a cota racial, e vou dizer outras políticas, uma muito importante, que é a política da Lei 10.639/03, né, essa lei que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório, né, o sistema educacional brasileiro o ensino de história da África e cultura afro-brasileira, depois a 11.645, né, que altera essa lei e inclui a temática indígena. São legislações que alteram a lei de diretrizes e bases, né, é importante ressaltar isso, né, que é a Constituição maior
na educação brasileira. E a aplicação dessa legislação ela é pequena, né? Não chega nem a 30% dos estabelecimentos de ensino no Brasil e muito precária. Boa parte, né, da aplicação dessa lei ela depende do voluntarismo, né, da abnegação de educadores e educadoras comprometidas com a luta antirracista, né? Não tem um compromisso institucional, dos gestores institucionais com isso. Então, por conta disso, né, por conta dessas experiências, né, a própria Lei KO, que torna o racismo crime inafiançável e imprescritível, né, a Lei 7716/89, e quase não tem ninguém preso com isso, né, a dificuldade de você tipificar o racismo como crime. Então, fez avançar, né, criou essa discussão no Brasil. Isso já não é também novo, né, nos Estados Unidos é mais antigo, mas no Brasil isso começa a crescer com essas políticas, né, essa discussão, mostrando que as instituições, né, responsáveis pela aplicação das políticas públicas também são permeadas, né, por um racismo. Tá? Então, o fato de instituições como essas, elas terem uma grande parte dos seus gestores, uma grande parte dos seus profissionais, dos seus agentes serem brancos, né, ou pessoas que não têm compromisso com a luta antirracista, então torna essas políticas públicas importantes, conquistadas, com dificuldades de aplicação. Então, isso é que levou a uma discussão do racismo institucional. Entretanto, né, o que a gente tem trazido aqui com o debate do racismo estrutural, um pouco além disso, é que o racismo, né, além da dimensão comportamental e além da dimensão institucional, ele tem uma componente estrutural pela própria forma que foi constituída a sociedade brasileira. Então, não tem como nós esquecermos, né, que o Brasil é um país, né, uma sociedade, que passou 2/3 da sua história sobre a vigência do trabalho escravizado. Então, isso é um dado importante. O próprio capitalismo brasileiro, isso vários autores, né, por exemplo, Clóvis Moura, Florestan Fernandes, Ottaviani, vários intelectuais, apontam, né, que a construção primitiva da riqueza brasileira, que deu base à construção do capitalismo no século XIX, foi realizada com mão de obra de africanos escravizados. Em outras palavras, o Brasil foi construído a partir, né, dessa exploração da mão de obra de africanos escravizados. O que é muito interessante, né, que faz com que, por exemplo, a grande intelectual e militante Lélia Gonzalez fala que o Brasil é um país ame-africano, né? E quando ela fala ame-africano, ame-africanidade, é interessante, né, esse texto da Lélia Gonzalez, eu recomendo, inclusive, para quem não conhece, ler essa obra. É uma produção muito interessante. Esse texto está numa coletânea organizada pela professora Flávia Rios e a professora Márcia Lima, né, uma coletânea interessantíssima, né, chama Por um Feminismo Negro Latino-Americano, né, tem texto da Lélia Gonzalez. Nesse texto, a Lélia fala o seguinte: todos nós, brasileiros, somos ame-africanos, não só os negros, né, não só pretos e pardos. Por que ela fala isso? Não só porque a maioria da população brasileira é negra, mas porque todas as bases da construção da sociedade brasileira foi feita com mão de obra de africanos escravizados, mão de obra negra. Então, isso passa pela própria tecnologia africana, né, trazida para cá, por exemplo, para a metalurgia. Né, o primeiro ferro forjado no Brasil foi em Palmares, e o Brasil hoje, né, tem uma sofisticação tecnológica na metalurgia que ela é reconhecida mundialmente. Está na siderurgia, metalurgia. A tecnologia de conhecimento do subsolo, que foi trazida com os africanos escravizados, responsáveis pela extração de ouro no ciclo da mineração. E o Brasil tem uma tecnologia avançadíssima na extração de petróleo em águas profundas. A tecnologia da agricultura extensiva, a tecnologia da arquitetônica, que, por exemplo, possibilitou a construção das várias igrejas no Brasil, né, afora. Quem vai para a região de Minas Gerais, a região histórica de Minas, por exemplo, vai observar não só na arquitetura daquelas igrejas, né, que tem mais de 100, 200 anos, né, muitas delas, mas a própria representação pictórica dos santos católicos foi feita com artistas negros, né, alguns conhecidos como Aleijadinho, mas muitos anônimos. Enfim, você tem uma digital negra presente, uma DNA negra presente em toda a construção brasileira, que faz o país ser um país ame-africano. Agora, veja, né, apesar de ser um país ame-africano, né, a concentração de riquezas, a própria lógica de concentração de riquezas, né, e de produção de riquezas, reprodução de riquezas, ela se dá a partir, né, do momento que você tem um processo constante e estrutural de exploração da negritude. Né? E aí, isso é evidente no processo de escravização de africanos, isso é óbvio, mas mesmo quando como acaba a escravidão, com a abolição de 13 de maio de 1888, a disseminação das ideias racistas científicas, entre aspas, da eugenia, da antropologia criminal,
nas vários institutos científicos brasileiros, como o seu Paulista, os institutos geográficos, as faculdades de Direito e Medicina em São Paulo, Recife, Salvador, e tudo isso, né, foi criando uma ideia de que a forma do Brasil crescer, se desenvolver, ser uma nação importante, seria branquear a população. Né? Essa digital negra presente no Brasil era um problema a ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Isso não era apenas uma perspectiva intelectual que circulava nos meios acadêmicos brasileiros, mas isso teve impacto nas políticas de inclusão da população negra que foram interditadas. O fato, por exemplo, de você ter, ao mesmo tempo, um incentivo de imigração, né, de europeus para ocupar os postos de trabalho assalariados, e, ao mesmo tempo, a criminalização do ser negro, criminalização essa, por exemplo, com a lei da vadiagem, a população negra sai da condição de escravizada para ser desempregada ou subempregada. E aí, né, se ela fosse pega na rua, sem estar trabalhando, poderia ser presa, a lei da vadiagem. Também a criminalização das práticas culturais, religiosas da população negra. O samba foi criminalizado no século XX, a capoeira foi criminalizada, as religiões de matriz africana foram criminalizadas no século XX. Então, todo esse processo, né, de extermínio combinado com um processo de branqueamento vai criar no Brasil uma ideia de que a reprodução de riqueza, né, a construção da riqueza brasileira, ela se dá pelo processo de opressão da população negra. Então, isso que é interessante de observar, que essa base estrutural do racismo, do escravismo, ela é reconfigurada, ressignificada com o fim da escravidão no capitalismo e vai criando essa ideia de que o lugar do negro sempre é o lugar da exclusão. Eu estou pegando todo esse panorama para nós entendermos alguns episódios, né, mais recentes, mais impactantes, sobre o racismo. Né? Ver que o conceito de racismo estrutural nos permite compreender não só o ato em si, né, mas algumas transcendências. O primeiro episódio que eu trazer para a gente poder aqui bater uma bola é o caso do Vini Júnior. Foi muito famoso isso. Né? Então, o Vini Júnior, jogador brasileiro, que joga no Real Madrid, tá? Sofreu vários casos, né? Mas o último foi emblemático, ele reage àquilo, né? Numa partida do Real Madrid, lá na Espanha, né? Eu não lembro agora do time que ele está jogando. E aí, né, a torcida faz aquele gesto de macaco para ele, né, fazendo aquelas ofensas racistas. Ele se rebela com isso, e ele, inclusive, é punido pelo juiz da partida. Tá? Isso acabou criando uma comoção geral, mundial, né? Que foi bastante significativa. Veja só, né? Por que aquilo cria uma comoção? Né? A ideia é muito interessante de observar. Veja só, quando o Vini Júnior ele reage àquele ato racista que ele sofre, né? Ao fazer isso, né, ele se coloca numa posição que não é esperada ou não é admitida para um ser negro, ou para um homem negro, para uma mulher negra. Qual que é? O ato de reagir ao racismo. Que o ato de reagir ao racismo significa você reivindicar a sua condição de sujeito, né, de ser social e de cidadão. Veja, todo o processo de opressão da população negra na escravização e pós-escravização coloca sempre uma dimensão de uma subhumanização e de uma objetificação de ser negro. Então, a reação por si, veja, a ideia de reagir contra aquele ato, né, o coloca numa condição, ele está reivindicando uma condição de humanidade, uma condição de cidadão e de sujeito de direitos, que é inadmissível para essa concepção. Então, mais do que o ato racista em si, o que é interessante nesse episódio do Vini Júnior foi a reação imediata de todo o staff da partida ali, por exemplo, a punição do juiz, por exemplo, não suspender a partida, né? E veja, vários outros casos de racismo que ele sofreu, isso não aconteceu nada. E aí vou fazer um corte interessante, né? Que houve a comoção, tudo isso, né? Aí a CBF aqui no Brasil, ela faz todo uma manifestação contra aquilo. Tem aquele jogo que o Brasil joga na Espanha ali, né? Contra a seleção do Guiné, só para ser um jogo contra o racismo, a seleção entra de preto, né? Aquela coisa toda. Então foi um desagravo ao Vini Júnior, mas chama atenção, é muito interessante isso, né? Na convocação da seleção brasileira, vocês perceberam, a convocação foi feita por um staff todo de homens brancos, técnico, dirigentes, preparadores físicos, etc. Por que isso acontece? Né? É importante a gente pegar isso. Veja só, se você tem, né, uma possibilidade, uma permissão de participação de pessoas negras em alguns espaços lúdicos, como o futebol, a música, etc., né, e sempre você, quando vai
dizer que o Brasil não é um país Brasil é um país racista. A contra-argumentação, não é isso. Tem jogador de futebol, tem músicos, etc. Sempre vem com essa contra-argumentação. Pode observar, observem vocês que a gestão, o espaço, ou aqueles lugares onde existe uma dimensão racional, técnica, administrativa, ele é branco. O jogador de futebol, talento. Agora, a estratégia tática, técnica, a gestão financeira empresarial é branca. Então, os técnicos são brancos, os dirigentes são brancos, os empresários são brancos. Né? Como se tivesse que esse sujeito negro, esse homem negro, essa mulher negra, que está nessa dimensão do lúdico, tem que ser paternalizado né, por pessoas brancas, já que elas são as detentoras desse saber racional, que é o único que é admissível na gestão dos processos. Então, isso é muito interessante de observar. Tá? Isso eu peguei com a Vini Júnior, mas pode observar no conjunto dos jogadores de futebol. No futebol, por exemplo, não tem técnicos negros, raríssimos técnicos negros, né? Não tem dirigentes negros, os empresários são todos brancos, e há também uma coisa muito interessante, como é que a mídia, o jornalismo esportivo, ele faz questão de demonstrar uma infantilidade nos comportamentos de jogadores negros, para mostrar que eles não são capazes de, per si, autonomamente, construir suas carreiras. Então, isso é um dado que eu queria trazer como uma referência em primeira. Segundo caso, né? Segundo caso, o caso daquele homem, né, que foi levado, amarrado, amarrado pela polícia aqui em São Paulo, né, foi carregado, né, foi detido e foi amarrado. E mais do que isso ainda, esse episódio é revoltante, mas mais revoltante ainda é a justiça inocentar os policiais que fizeram aquilo. Tá? Então, não houve consequência. Tá? Essa mesma juíza que fez isso, inclusive, foi a juíza que condenou Paulo Galo naquele episódio ali do Estado da Barba Gato, né? Tem um histórico aí de decisões bastante questionáveis, né, do ponto de vista racial. Então, veja que interessante aqui, né? Não só o ato racista da polícia, mas você tem uma instituição, uma estrutura institucional, a justiça, né, uma mulher branca, ela resolve, então, dizer que não, aquilo está normal, que não tem nenhum problema de racismo, tudo bem, está tudo certo. Tá? Então, segundo episódio. Terceiro episódio que eu quero trazer para vocês é o caso, já há um tempinho, já no Rio de Janeiro, do assassinato do trabalhador congolês Moise Kabange, né, quando ele trabalhava num quiosque, lá na Barra da Tijuca, né, ele foi reclamar o seu pagamento, e aí houve uma discussão ali, 3 ou 4 pessoas vão lá e mataram ele na porrada ali. Né. O que chama a atenção disso? Né, tem o racismo, evidentemente, a morte, né, uma tragédia, mas, mais do que isso ainda, né, transcendendo uma dimensão estrutural, primeiro, a relação de trabalho, né, que esse Moise Kabange teve que submeter, um trabalho totalmente precarizado, não só ele, mas as pessoas que bateram nele também, que foram presas, e o dono do quiosque, né, que criou este cenário, né, que levou, por exemplo, a Moise Kabange a reclamar que aqueles 3 trabalhadores que bateram nele, né, também estão em trabalho precário e foram presos, ele sai ileso disso. Ele não sofre nenhuma punição. Né? E mais do que isso ainda, né, o fato das pessoas daquele quiosque continuarem tomando sua cerveja, suas porções ali na praia, como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, o terceiro episódio, veja só, né, teve o caso, o ato objetivo do racismo, que levou à morte do Moise Kabange, mas um cenário estrutural, né, que causou isso, e que aquela pessoa que está lá por dentro, que está ganhando dinheiro com isso, está tendo privilégio em relação a isso, acabou saindo ilesa desse episódio. E o quarto episódio, o caso daquele trabalhador de aplicativo do Rio de Janeiro também, que foi agredido por aquela mulher branca, jogadora de voleibol. Né, ela está sendo julgada, aí, investigada, né, o ato foi filmado, né, todo mundo ficou revoltado com aquilo. Agora, bem interessante, né, esse rapaz, né, ele tinha uma rotina de trabalhar 15, 16 horas por dia. Tá, em alguns momentos, ele sequer ia para casa. Tá, isso também é racismo. Né? Só que a indignação aparece só quando tem um ato imediato do preconceito daquela mulher. Agora, a condição de trabalho imposta a esse jovem negro, por exemplo, não se discute. Né? Então, quando a gente pensa o racismo na sua dimensão estrutural, é entender que os comportamentos preconceituosos acontecem porque há um cenário estrutural de reprodução de riquezas, de relações sociais, de relações de trabalho, de relações institucionais, que possibilita o acontecimento desses atos preconceituosos. Tá? Então, essa é a ideia. Veja, né? Então, Moise Kabange, por exemplo, né? Como é que pode um trabalhador trabalhar naquelas condições? E mais do que isso ainda, né? Qual seria a resposta adequada, né, do Estado em relação àquilo? Não só prender os 3 que fizeram aquilo, mas, né, exigir
exigir que os donos de quiosques, que são concessionários da Prefeitura do Rio de Janeiro, tivessem uma relação de trabalho formalizada com todos os seus trabalhadores, que acabasse a relação de trabalho que oprime muitos outros trabalhadores negros ali, né, no Rio de Janeiro. Tá? A mesma coisa em relação a esse rapaz aí, do motoboy, que foi agredido, né, por essa mulher branca. Não só puni-la do ponto de vista do ato racista, mas repensar que relação de trabalho é essa que obriga um jovem negro a trabalhar 14, 15 horas por dia. Né, que impede, por exemplo, que ele vai estudar, que ele consiga se formar, né, que ele tenha um mínimo de descanso, uma condição de trabalho digna. Então, para finalizar, acho que o tempo está acabando, né? Quando me perguntam, né, o que é racismo estrutural? Racismo estrutural é o seguinte, né, uma imagem. É quando se naturaliza lugares de exclusão e de inclusão para brancos e negros, um corte racial. Então, um exemplo legal disso é quando você sai, né, na rua, meio-dia, esse horário, meio-dia e pouco. Você passa em frente a uma escola de classe média alta, aqui no Dante Alighieri, por exemplo, qualquer escola de classe média alta, você vai ver lá crianças brancas saindo da escola, entrando nos carros dos seus pais, no transporte escolar, indo para casa, praticar um esporte, fazer a lição de casa, descansar, brincar, enfim, fazer aquilo que toda criança deveria fazer, é o Dia da Criança. Você anda alguns metros adiante, você vai encontrar crianças negras vendendo doce, bala, na esquina dos faróis. Tá? Além de acontecer isso, nós naturalizamos essa paisagem. Tá naturalizando essa paisagem. Então, por isso que, além da gente punir e divulgar e denunciar os comportamentos preconceituosos, o racismo estrutural nos interpela no sentido de pensar que sociedade que nós temos que construir para que esse tipo de hierarquia social com corte racial deixe de existir. Tá, obrigado. No papo a gente aprofunda mais. Valeu.